Capítulo 934. Desde que a informação sobre a suspeita maldição bizarra foi dada ao Senhor Mundo, Derek acreditou constantemente que este último poderia um dia confiar-lhe uma missão para os ingredientes correspondentes. No entanto, sua força estava faltando. Mesmo com seus amigos, era impossível para ele completar a caçada. Além disso, tais expedições precisavam passar pelo conselho de 6 membros. As equipes privadas não conseguiram se afastar muito da Cidade de Prata. Portanto, tudo o que ele pôde fazer foi esperar. De vez em quando, servia para motivá-lo a avançar mais rápido. Para sua surpresa, não demorou muito para que uma equipe de expedição rumo à cidade de Nós fosse montada. Liderando a equipe estava o chefe Colin Iliad. Combinando sua discussão anterior com o senhor enforcado, senhorita Justiça e companhia na recente reunião de Tarot, Derek rapidamente surgiu com uma teoria. Durante a exploração do mausoléu do antigo chefe, o senhor louco forneceu um certo nível de ajuda ao atual chefe, permitindo-lhe frustrar a estratégia do Criador Capido e resolver com sucesso certos assuntos. Assim, percebendo sua busca por informações, o caçador de demônios decidiu caçar um metamorfo para agradar a divindade. Esta é uma forma necessária de obter favores e também uma espécie de troca equivalente. As palavras do enforcado ressoaram na mente de Derek. Isso fez com que ele não ficasse mais intrigado com o assunto. Então, aproveitando a oportunidade antes de partir, ele orou ao Senhor Louco e pediu a ele que informasse o Senhor Mundo sobre esta expedição. Ele rapidamente recebeu uma resposta e ouviu o Senhor Mundo dizer: se a caça à maldição bizarra for difícil ou perigosa, os requisitos podem ser reduzidos. Tente extrair seu sangue. Contanto que você a obtenha, trocarei por ela com a característica de Beyonder do Sacerdote da Luz. Característica de Beyonder do Sacerdote da Luz? Senhor Mundo já possui a característica de Beyonder do Sacerdote da Luz? Ou será que ele travou um alvo e poderá obtê-lo rapidamente? Com a força do chefe e o trabalho em equipe da equipe de expedição, há uma grande chance de sucesso se for apenas extrair o sangue. Derek se sentiu aliviado ao segurar o rugido do Deus do Trovão e sair de sua residência, indo direto para o campo de treinamento. Assim que chegou ao seu destino, ele viu o chefe Colin Iliad. Este último carregava 2 espadas nas costas. Ele era alto e agradável, deixando qualquer um que o visse à vontade. E ao lado deste caçador de demônios havia outra pessoa. Ela usava uma túnica preta com estampas roxas e tinha cabelos longos, cacheados e cinza prateados, pastora Lovia. Lovia, que aparentemente estava participando desta expedição, virou a cabeça enquanto seus olhos cinza claros refletiam a figura de Derek Berg. No entanto, havia apenas calma em seus olhos. Derek sentiu uma sensação desconcertante de alarme ao diminuir involuntariamente o ritmo. Balan Leste, acima da névoa cinza. Klein aprovou profundamente a organização de uma expedição à Cidade Nós pelo chefe da Cidade de Prata. Ele também informou ao jovem Sol que não havia necessidade de correr riscos. Tudo o que ele precisava era de um pouco de sangue do alvo para completar a missão. Quando chegasse a hora, ele poderia espalhar o sangue nas viagens de Groselha, trazer todo o seu equipamento, e desafiar a maldição bizarra em seu território, assim, obtendo os ingredientes Beyonder de que precisava. Klein também considerou a possibilidade de a capacidade das viagens de Groselha de engolir as pessoas para o mundo do livro ser filtrada pela singularidade da terra abandonada dos deuses. Ele também encontrou uma solução. Era conceder ao jovem Sol as viagens de Groselha. Depois de atingir o objetivo, ele poderia fazer com que jovem Sol o sacrificasse de volta. Além disso,
Não estava preocupado com a falta de sangue da maldição bizarra por causa de sua natureza como uma criatura do mundo espiritual. Isso ocorreu porque a fórmula da poção do feiticeiro bizarro descrevia claramente: ingredientes suplementares, 200 ml de sangue de maldição bizarra. Sempre há mais soluções do que problemas. Klein murmurou satisfeito antes de retornar ao mundo real. Antes de dormir, recebeu uma resposta de Leonard Mitchell. Mencionou que levaria mais um dia para o Verme do Tempo, e ele descreveu em detalhes os monstros conhecidos como espíritos malignos. Outro dia antes que possa ser fornecido. E haverá 2 deles. O vovô no corpo de Leonard tem uma atitude muito boa. Incapaz de deixar o território, com alcance de atividade limitado. Sua característica comum é devorar as almas de criaturas vivas e desejar ingredientes Beyonder em seu caminho desde quando ainda estavam vivos. Isso também significa que o espírito maligno procurará os ingredientes correspondentes e as características de Beyonder quando exercer o controle sobre o corpo de Insi Zanguil. Esta é realmente uma direção para a investigação. Klein segurou a carta enquanto lia e pensava. De repente, ele se lembrou de algo. Quando ele encontrou Insi Zanguil na ilha Waypoint, no mar Berserk, este último havia sido perseguido por um poderoso semideus do caminho do caçador. Poderia ser resultado daquele espírito maligno? Anteriormente, imaginei que Insi Zanguil tivesse recebido uma comissão de alguma facção da família real e feito algo que visava a República em Tis, mas houve um erro, expondo-se assim e sendo perseguido. Pelo que parece, pode haver outra possibilidade. Esse espírito maligno deseja as características de Beyonder do caminho do caçador, e quando conseguiu controlar o corpo de Insi Zanguil, tentou caçar Beyonders do mesmo caminho. Isso pode ter tido sucesso ou falhado. Resumindo, o resultado foi que ele foi alvo de um poderoso semideus do caminho do caçador. Ele o perseguiu durante toda a jornada com sua intuição de caçador. Quanto mais Klein pensava sobre isso, mais convencido ficava de que sua teoria estava próxima da realidade. Esta foi a única maneira de explicar por que Insi Zanguil, que empunhava 008, foi descoberto. Nesse momento, Enzo e Ludwell estavam ajoelhados massageando as pernas de Klein. Posso adivinhar que é um espírito maligno do caminho do caçador por enquanto. Mais tarde escreverei de volta para Leonard e pedirei que ele conduza as investigações nessa direção. A atuação desse sujeito não é tão boa, nem ele tem experiência psicológica. Eu me pergunto se ele acabará se expondo. Talvez ele explique isso com algum informante inexistente. Espírito maligno do caminho do caçador. Espírito maligno do caminho do caçador. Os olhos de Klein se arregalaram de repente quando ele se sentou de repente, deixando suas 2 marionetes atordoadas. Não havia muitos espíritos malignos que ele conhecesse e só tinha visto um, no entanto, aquele era do caminho do caçador. Era o corpo principal do anjo vermelho Médici que se combinou com as psiques remanescentes dos 2 anjos da sequência 1 das famílias Sauron e Enhorne. Quando se tratava do caminho do caçador, não havia nenhum espírito maligno de nível ainda mais elevado. Isso a menos que o imperador de sangue Alista Tudor ainda tivesse sua psique remanescente. Anteriormente, Insi Zanguil estava em Beclund. Esse espírito maligno, que não tenho certeza se devo chamar de Médici, também estava em Beclund. Mais tarde, esse espírito maligno escapou do selo e seu paradeiro é desconhecido. Quanto a Insi Zanguil, ele sofria de possessão de um espírito maligno. Ambos os lados são espíritos malignos do caminho do caçador. Será que aquele que possui Insi Zang será o espírito maligno do anjo vermelho? Klein franziu a testa pouco a pouco, quase achando sua teoria inacreditável.
No entanto, ele achou isso muito possível. Enquanto seus pensamentos corriam, encontrou outra evidência indireta. A característica única do 008 é que, uma vez que você o conheça, ele também conhecerá você. E como um rei dos anjos que sobreviveu da segunda época, o anjo vermelho Médici provavelmente conhece todos os tipos de detalhes sobre 008. Em outras palavras, enquanto o espírito maligno tentasse se lembrar de qualquer coisa relacionada a 008, 008 saberia disso e estabeleceria uma conexão. Certo, tinha aquela frase: prazer em trabalhar com você. De jeito nenhum, mas o problema está no fato de que eu já suspeitava que aquele espírito maligno tivesse uma característica da sequência 1. Não há necessidade de procurar mais nada. Será que não a digeriu? Klein esfregou as têmporas enquanto sua cabeça doía. Ele se levantou, entrou no banheiro, deu 4 passos no sentido anti-horário e passou por cima da névoa cinza. Assim que se sentou, ele conjurou papel e caneta e escreveu a seguinte declaração de adivinhação: aquele que possui Incizanguil é o espírito maligno que está nas ruínas subterrâneas de Alista Tudor. Ele examinou cada palavra por alguns segundos antes de tirar o pingente de topázio do pulso esquerdo e planejou usar a radiestesia espiritual para a adivinhação. Desta vez, a cena que ele viu quando abriu os olhos era: o pingente de topázio ficou parado. Isso significava que a adivinhação falhou. O nível está muito alto e há 008. Certo, aquele espírito maligno também carregava a carta do sacerdote vermelho que tem propriedades anti-adivinhação e anti-profecia. Não é de admirar que eu tenha falhado com os 3 combinados. Isso também é uma confirmação indireta. Klein analisou o motivo e considerou de que outras maneiras poderia fazer uma verificação. Ele bateu o dedo na borda da longa mesa de bronze e murmurou silenciosamente para si mesmo, além de fazer com que Leonard liderasse os Luvas Vermelhas para fazer uma investigação, eu deveria fazer algo também. Supondo que aquele que possui Incizanguil seja realmente o espírito maligno do Anjo Vermelho, onde ele procurará ingredientes Beyonder no caminho do caçador quando ganhar o controle do corpo. A capital de Intis, Traer. Capital de Feisak, St. Milon. Ou confiaria apenas na ativação da Carta da Blasfêmia para usar a lei da convergência de características dos Beyonders para atrair Beyonders para voar até ele como mariposas voando para o fogo. Espere, foi mencionado antes que os descendentes da família Médici estão no Porto Bansi. Embora já tenha sido destruído, ainda pode haver algo enterrado lá. Além disso, o espírito maligno com o espírito remanescente dos 3 anjos tem traços provocativos muito potentes. Isso corresponde à descrição de Leonard sobre os espíritos malignos na carta. Pode ter deixado algo deliberadamente em Bansi. Com isso em mente, Klein imediatamente conjurou a figura do mundo German Sparrow e solicitou ao enforcado que fosse a Bansi mais uma vez para fazer uma investigação mais completa. Depois de fazer isso, Klein começou a contemplar. Depois de confirmar que Incizanguil tinha o espírito maligno do Anjo Vermelho dentro dele, ele se perguntou se poderia usar a lei da convergência das características de Beyonders como ponto de partida, atraindo Incizanguil para a armadilha que ele montou usando os ingredientes correspondentes. Caminho do Caçador. Caminho do Caçador. Em meio a seus pensamentos, Klein de repente se lembrou de 2 caçadores que estavam vagando em Balan Oeste. Ele franziu a testa ligeiramente e começou a analisar. Embora Balan Leste e Balan Oeste sejam vastos territórios, e a distância entre a cidade onde Incizanguil fez sua última aparição e o estado do norte seja muito grande, ele provavelmente levará quase meio mês para viajar, mesmo sendo um semideus, já que ele não tem teletransporte. Em teoria,
Danites e Anderson não encontrarão repentinamente o espírito maligno do Anjo Vermelho por causa da lei da convergência. Além disso, suas sequências são muito baixas, mas não posso ter certeza. Balã Oeste, Estado do Norte, cidade de Cucaua. Danites lançou um olhar para Anderson e deixou escapar. Vou fazer algumas investigações. Por que você está me seguindo? Logicamente falando, você não deveria voltar para o Mar da Névoa no Porto Birrens? Ponto.